Oi, pessoal, bem-vindos à quarta aula do nosso curso de Biologia Molecular. E hoje a gente vai falar um pouco sobre sequenciamento genético, mais especificamente do sequenciamento Sanger. Bom, esse tipo de sequenciamento ele foi o método mais utilizado por várias décadas, então a gente vai estar falando dele. Porém, ele é um dos mais simples ali. Hoje a gente já tem outros tipos de método mais eficazes, mas a gente vai começar por esse. Bom, o sequenciamento do DNA ele significa determinar a ordem na qual os nucleotídeos estarão dados na molécula de DNA. Então, a gente vai descobrir ali quais as ordens das bases ali na molécula de DNA. Esse método é baseado em incorporar incorporação seletiva dos dióxidos de nucleotídeos. A gente vai ver o que são esses dióxidos de nucleotídeos. Eles são uma molécula bem parecida com o nucleotídeo, só que tem uma pequena diferença ali e eles vão ser essenciais ali para o sequenciamento. E a gente vai ver na prática no próximo quadro. E eu vou explicar aqui nesse quadro um pouco também. Bom, por conta disso, as moléculas não são sintetizadas até a sua extremidade. Então, diferente da PCR, que a gente tem a replicação ali do alvo inteiro, a gente não vai ter essa replicação do alvo inteiro. Ele não vai ter a extremidade, ele vai parar antes. E isso faz com que ele gere fragmentos de diferentes tamanhos. E essa é a principal diferença ali da PCR para o sequenciamento. Então vamos entender um pouco mais. Bom, aqui eu coloquei duas moléculas. Aqui eu coloquei o desoxinucleotídeo comum, né, que a gente conhece como desoxirribose lá. Ele não tem o oxigênio ali no carbono 2 e tem o oxigênio no carbono 3. E é essa a nossa diferença, principal diferença que a gente tem que notar. Então, quando a gente tem esse oxigênio, a gente consegue fazer ligação com o grupo fosfato do nucleotídeo de baixo. Então, a taquiDNA polimerase, ela consegue ir lá e conectar o nucleotídeo através desse oxigênio. Quando a gente não tem esse oxigênio, a gente vai ter o que a gente chama de dioxinucleotídeo, que a gente tinha ouvido falado. Então, ele não é DNTP, agora ele é DDNTP. E a gente vai colocar essas moléculas, a gente vai ver na prática por que ela funciona. A diferença aqui que você tem que saber é que ela não vai ter o oxigênio no carbono 3 também. Então, por isso dióxinucleotídeo, porque além dela não ter o oxigênio no carbono 2, ela não vai ter no carbono 3. Então, são dois lugares que ela não vai ter oxigênio. Eu coloquei aqui embaixo, né? O grupo fosfato não se liga ao carbono 3. Então, a taquiDNA polimerase não consegue ir lá adicionar o próximo nucleotídeo por conta de não ter esse oxigênio. Beleza, pessoal? Então vamos para o próximo quadro para a gente ver na prática como isso funciona. Pessoal, vamos aqui para o próximo quadro. Aqui a gente vai ver na prática como funciona o sequenciamento Sanger. Então vamos começar. Pessoal, é bem parecido com a PCR. Aqui a gente vai ter o nosso tubo 1 e a gente vai ter lá nosso DNA-alvo, nosso primer, nossos nucleotídeos jogados ali. Só que a diferença, pessoal, é que aqui a gente vai ter os DDNTPs. Então, o que vai acontecer lá? Vai ter a desnaturação, vai ter o anelamento dos primers, a taquiDNA polimerase vai vir, vai colocando os nucleotídeos, só que quando ela pegar lá um DDNTP, o que a gente vê o que vai acontecer? Pela falta de oxigênio ali no DDNTP, ela não vai conseguir colocar o próximo nucleotídeo. Então, aqui vão ter vários DNAs ali, tá, pessoal? Então, e também vão ter nucleotídeos normais iguais aos DNTPs. Então, se aqui a gente tem um DDNTP T de timina, a gente também vai ter timina normal ali jogada. Então, o que vai acontecer? Aqui no nosso primeiro alvo, ele vai lá adicionar o primer, vai colocar um C e vai adicionar o T. Aqui ele não vai conseguir mais adicionar nucleotídeo, gerou um fragmento desse tamanho. Lá no nosso outro alvo, ele vai adicionar o primer, vai colocar o C, só que aqui onde ele adicionou o DDNTP, ele vai adicionar um T normal. Então, ele vai continuar sintetizando. Vai lá adicionar um A, e aí no próximo A, aí sim ele adiciona um DDNTP. Aí ele não consegue mais. O que a gente percebe aqui, pessoal? A gente está gerando fragmentos de tamanhos diferentes.
Aqui, ó, observe que a gente gera fragmentos de tamanhos diferentes. Então, o que isso faz? O que a gente faz depois da PCR? A gente não faz eletroforese? Então, aqui que eu coloquei, pessoal. E a gente não vai ter só um tubo, a gente vai ter o tubo A, o tubo T, o tubo G, o tubo C. E nesses tubos, cada tubo vai ter o DDNTP respectivo. Então, no tubo A, a gente vai ter DDNTPs do tipo A, do tipo adenina. No G, guanina, C, citosina e T, timina. E olha o que eu coloquei aqui, pessoal. Com 4 tubos, com 4 DDNTPs diferentes, terei todos os tamanhos possíveis de fragmentos para esse alvo. Então, com diferentes tipos de DNTPs, a gente consegue ter diferentes tipos de tamanhos de fragmento. E a gente consegue enxergar isso na eletroforese. Lembra que na eletroforese é dividido por peso molecular? Então é o que vai acontecer aqui, pessoal. A gente vai colocar 4 pocinhos para 4 tubos diferentes e cada tubo vai gerar um fragmento de peso molecular diferente, vão ser separados. Aqui a gente pode ver que o C vai ser o menor fragmento, já que ele está ali perto, mais próximo do primer. Então, aqui a gente vai ter o polo positivo, a gente vai colocar ali no C, o que vai acontecer com o fragmento pequeno? Ele vai ir o mais longe possível do polo negativo, porque lembra daquele exemplo que eu dei para vocês da floresta, que tem lá um animal maior, um médio e um menor. Quem que vai conseguir atravessar essa floresta primeiro? O menorzinho. Então, o C vai lá para longe. E com isso a gente consegue notar essa diferença de tamanho e aqui a gente consegue sequenciar. Entendeu, pessoal? A gente vai sequenciando aqui do lado. É basicamente isso. Aí aqui no final eu coloquei, em cada tubo vai ter as mesmas coisas da PCR ali, DNA-alvo, DNA polimerase, primer, DNTP, só que a diferença aqui é o DDNTP, que vai fazer com que a gente gere fragmentos de tamanho diferente. Na eletroforese a gente vai conseguir enxergar isso bem para a gente conseguir sequenciar. Então, se aqui é o tubo C, e a gente viu aqui, logo aqui é o C. Se aqui é o tubo T, logo aqui é uma timina. Aqui é o tubo A, aqui é uma adenina, aqui é uma timina. E assim, respectivamente. Entendeu, pessoal? O sequenciamento Sanger ele foi muito utilizado por muito tempo. A gente tem outros tipos de sequenciamento, mas esse é o mais fácil para a gente entender. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.